Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vivemos em meio a uma batalha espiritual. E se nós olhássemos apenas pela ótica humana, nós com certeza estaríamos em grande prejuízo nesta batalha espiritual. Por quê? Porque esta batalha espiritual, ela envolve tanto a nossa carne, que é propensa ao pecado, a nossa natureza pecaminosa, ela envolve o mundo, o sistema do mundo, que trabalha contra nós, que conspira contra nós, e ela envolve Satanás e seus demônios, os inimigos de Deus e também os inimigos da igreja, os nossos adversários. Não à toa, o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 6, do versículo 11 e 12, ele deixa muito claro que nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual. E esta batalha não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades nas regiões celestiais. E a Bíblia vai dizer que Satanás, ele é o acusador da igreja. É ele quem acusa os homens e mulheres de Deus, tentando tirar a estabilidade, desestabilizar o homem e a mulher de Deus. E se nós fôssemos analisar todas as nossas fraquezas, todos os nossos pecados, e se isolássemos o fato de que toda a nossa esperança está em Cristo Jesus, realmente nós teríamos motivos para entrar em desespero. Todavia, nós não podemos ignorar o fato de que a nossa esperança não está em nós, não está em nossas obras. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somos pecadores, somos fracos e imperfeitos. Seríamos presa fácil nas mãos do nosso adversário, que nos acusa e, em parte, tem motivos para nos acusar, porque somos pecadores. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele disse que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos. O apóstolo São João, escrevendo em sua primeira carta, no capítulo 1 e versículo de número 8 e 9, ele diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então nós temos que ter plena consciência de que somos pecadores. E o inimigo se levanta contra nós. E o inimigo tem, infelizmente, em nós um aliado, que é a nossa carne, a nossa natureza pecaminosa. E aí nós precisamos realmente tirar toda a confiança da religião, tirar toda a confiança das boas obras que possamos praticar e depositar a nossa esperança e confiança em Cristo Jesus. Olha, o apóstolo São Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 2 e versículo de número 8, ele diz que pela graça somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça nós somos salvos, por meio da fé. E eu quero falar aos irmãos sobre a importância de nós termos fé. A fé que é o firme fundamento, louvado seja o Senhor Deus, a fé que é a sustentação, como diz o escritor aos Hebreus, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a
prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. É através da fé, e da fé correta, a fé cristã, a fé bíblica, através da fé, é que nós encontramos paz em Deus, é que nós encontramos segurança em Deus. Aleluia! Foi por causa da fé que o apóstolo São Paulo, quando estava próximo da sua morte, ele disse uma palavra que serve para todos nós. Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 18, ele diz: e o Senhor me livrará de toda má obra. Louvado seja Deus, tudo que nós possamos imaginar de ataque do inimigo, de armadilha do inimigo, de situações que possa nos trazer dano e prejuízo à alma, à vida espiritual. Paulo diz: o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Aleluia. Esta era a fé de Paulo. Paulo não confiava em si mesmo. Paulo não confiava na sua sabedoria. Paulo não confiava na sua força. Paulo não confiava na sua santidade. Paulo confiava no Senhor. Paulo depositava a sua esperança naquele que prometeu. Aleluia! No capítulo de número 14, do versículo 1 até o versículo 6 do Evangelho de João, Jesus fez uma promessa para os seus filhos, dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez para vos levar a mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Então disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oh, louvado seja Deus! Toda a nossa esperança e convicção deve estar depositada em Jesus Cristo. Toda a nossa esperança e convicção deve estar depositada naquele que derramou o seu sangue puro, carmesim, na cruz do Calvário, para morrer em nosso lugar. Toda a nossa fé e convicção deve estar depositada na obra redentora de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como disse Paulo: o Senhor me livrará de toda má obra. Jesus ensinou no capítulo 6, versículo de número 13 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, que nós devemos orar ao Pai pedindo: Pai, não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Querido amigo que me escuta, que me assiste, que me ouve neste momento, fique sabendo que se o Senhor Deus não livrar o seu povo é presa fácil nas mãos do inimigo. Se o Senhor Deus não guardar a minha vida, não guardar a sua vida, nós somos presas fáceis nas mãos do inimigo. Mas aquele que prometeu, aleluia, ele diz que tem o poder de nos livrar de toda má obra, de toda tentação, de toda armadilha. Louvado seja Deus. Foi pensando nisso que o salmista, no Salmo de número 33, a partir do versículo 16, ele vai dizer o seguinte, olha só, Salmo de número 33, do versículo 16 a seguir, diz assim: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar da
para livrar a sua alma da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração. Portanto, temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Louvado seja Deus. Deposite a sua confiança no Senhor. Deposite a sua confiança em Deus. Se o inimigo te acusa, dobra os teus joelhos, fale com o Senhor Jesus, fale com o Senhor nosso Deus. Se você sente que está fraco, se você sente que não tem condições de continuar a batalha, a peleja, dobre os teus joelhos, fale com o Senhor. Ele é aquele que tem o poder de nos livrar de toda má obra, de nos guardar para o seu reino celestial. Paulo está dizendo, ele vai nos guardar para o seu reino celestial. Muito em breve, Jesus vai voltar para arrebatar a sua igreja e todos aqueles que estiverem confiando nele, depositando a sua esperança nele, se humilhando diante dele, confessando os seus pecados a ele, declarando a sua dependência dele, tenha a certeza, não por nós, não por nossas obras, mas pela fidelidade de Jesus Cristo, a sua santa palavra, ele vai continuar nos guardando, nos livrando e nos conduzindo para o reino celestial. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe a sua vida, que o Senhor Deus te fortaleça, que o Senhor Deus te levante, que o Senhor Deus te faça prosperar na vida espiritual, que você venha depositar a tua fé naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Deus abençoe a sua vida, em o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.